Vamos lá, nós vamos continuar aqui o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos entrando no capítulo 3, o bem e o mal. Vamos prosseguir aqui com a nossa leitura, os nossos comentários. Se você quiser participar desse estudo, aqui embaixo nos nossos comentários aqui dentro do vídeo, nós temos o link ali para que você possa se inscrever dentro do grupo do WhatsApp e também que você possa pegar ali o endereço aqui da nossa sala de reunião para você poder participar, tá? Então, se você tiver interesse de participar aqui com a gente todos os dias, de segunda a sexta, das 10 às 11 horas. Vamos lá, vou começar a leitura, então, e a gente vai fazendo os comentários, tá? Vou pedir para todo mundo desligar os microfones, só para a gente poder evitar o eco na gravação. Ri, se Oi, você permitir, eu acho que eu vou começar lendo. pode ser? Pode ser? Pode. Então, capítulo 3, o livro A Gênese, o bem e o mal, origem do bem e do mal. Item 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja irracional, mal e injusto. Logo, o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Algum comentário? Eu acho que chama para uma parte lógica, né? Que a gente nunca, talvez, tenha raciocinado e refletido sobre isso, né? E aí, trazendo de volta o exemplo que a gente deu ontem, do vaso branco, que não pode, para ser infinitamente branco, não pode ter uma pinguinha de tinta preta, e o vaso preto, que não pode ter uma pinguinha de tinta branca, se a gente for imaginar qualquer possibilidade de que Deus seja o criador do mal, ou que ele tenha criado algo, né, que esteja em desacordo com todas as suas características, isso é irracional, há uma incompatibilidade de pensamento, né? Todas as coisas que ele cria, todas as coisas que ele criou, tem que estar literalmente em conformidade com as características dele, né? Que é a sabedoria, a justiça e a bondade. É, eu poderia acrescentar, inclusive, assim, que tudo que tem a origem de Deus tem um fim útil e uma causa justa, né? Item 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, de duas coisas uma: ou ele seria igual a Deus, ou, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, cada uma procurando desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela no ordenamento do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se foi criado, só o poderia ter sido por Deus. Este, então, teria criado um espírito do mal, o que seria a negação da bondade infinita. Acho que aqui cabe um comentário, né? É bem importante. E esse é um estudo,
uma quebra de paradigma, né? Esse item 2 aqui, ele é muito importante no seguinte sentido. Para a doutrina espírita, não existe, né, a figura do Lúcifer, né? Não existe a figura do Satanás, o ser que é o eterno do mal, né? Que estaria em condições iguais, né? A de Deus, só que no lado oposto a Deus. E aí a gente tem que fazer uma reflexão que Kardec convida aqui, que é a seguinte: se Deus cria todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas, criando, né, esse ser e sabendo do seu desvio e da possibilidade do seu desvio, da sua queda, né, como explica, como é explicado, né, Deus teria criado o mal, efetivamente. E tendo criado esse ser que é quem provoca o mal no mundo, ele teria criado o mal no mundo. Então, assim, não, mas foi por vontade dele, foi por Deus sabendo de todas as coisas, teria criado esse ser, né? E aí entra em conflito com o item 1, que diz, olha, um ser que é perfeito, que é sábio, que é justo e que é bom, não poderia criar algo tão ruim. E aí, eu acho que tem a avaliação seguinte, a gente entender que no imaginário cristão, eu inclusive estudei isso quando fiz o curso de História, existe um texto, eu até posso trazer amanhã aqui para vocês, um texto que conta, né, sobre o diabo no imaginário cristão. E aí a criação, né, trazer esse imaginário do diabo, porque as pessoas que não estivessem dentro da igreja, isso na Idade Média, né, as pessoas que não estivessem dentro da igreja estavam correndo o risco de estar fora da igreja, e aí teriam esse assédio, né, teriam essa condição de alguém do mal que levaria elas para o mal. Então, depois eu até posso trazer isso para vocês darem uma olhadinha. Amanhã eu trago com certeza absoluta, tá? Sendo esse ser uma criatura, sendo ele partindo do princípio que ele tem que ser uma criatura, ele não pode existir, né? Se ele não é criatura, se ele existe desde sempre, se ele é eterno, ele estaria competindo com Deus. Ele teria a mesma condição de Deus. E aí Kardec diz o seguinte, olha, há uma incompatibilidade aqui, não é possível, porque se nós temos um Deus único, se esse ser existisse, nós teríamos não mais um Deus único, nós teríamos dois deuses, né? Então, para fazer realmente a gente refletir. E aí depois, aqui durante todo o estudo, a gente vai ver efetivamente a origem, né? Por que o mal existe, da onde que vem esse mal, e às vezes, né, o que a gente olha como mal não é mal, né? É o remédio amargo que a gente tem que tomar, mas isso a gente vai ver no processo aqui do nosso estudo. Item 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda a espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que independem da sua vontade. Entre os últimos, é preciso que se inclua os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são limitadas não pode penetrar nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses artificiais e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. É por isso que, muitas vezes, se lhe afigura um mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa,
o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo traz o selo da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação às coisas que não compreende. Lindo, poético, profundo, maravilhoso. Sim. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, evitar, né? Excluir, ou pelo menos atenuar muito nos esforços de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização social sábia e previdente, chegará mesmo a neutralizar as suas consequências quando não possam ser inteiramente evitados. Assim mesmo, com referência aos flagelos que têm certa utilidade para o bem, para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que causam danos no presente, Deus facultou ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. É assim que ele saneia as regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestíferos, fertiliza terras incultas e trabalha por preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos, tão necessários à depuração da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe faz criar as ciências por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Algum comentário? Eu gostaria de comentar, meu pai. Eu até destaquei aqui no texto, o comecinho ali do item 4, o homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar, muitos os esforços de todos os flagelos naturais. O que acontece? Nós estamos inseridos em um planeta que tem a sua materialidade, que tem a sua natureza, que tem, enfim, o planeta está aí. E assim como todos os outros seres que aqui habitam, a gente tenta se adaptar a esse planeta, ou a gente pelo menos deveria se adaptar ao planeta. Mas o planeta tem as suas regras, a natureza tem as suas regras e ela se impõe a todas as outras coisas. Desculpa. Quando nós começamos a conviver aqui nesse planeta, nós vamos encontrar uma série de dificuldades a serem vencidas, ainda mais que nós temos a inteligência diferente de todos os outros seres, nós temos a inteligência e nós, naturalmente, pela lei da evolução, pela lei do trabalho, né, nós vamos buscar coisas para que sirvam de conforto. A gente vai buscar, a gente vai observar na natureza as coisas, vamos aprender, né, com as coisas. No tempo das cavernas, o homem saía para caçar e ele começou a observar que ele poderia armazenar esse alimento. Enquanto ele saía para caçar, as mulheres, com
com as crias, né, saíam e observavam os pássaros comendo as coisas nas frutas. Então ela começou a observar que se o pássaro comia, ela podia comer também, né? E ela começou também a trazer esse alimento. Então tudo isso vai fazendo com que a gente evolua. Só que nós estamos num planeta que dentro da sua natureza existe hostilidade. Isso não é o mal. Então quando eu vou andar no meio da... Vou dar um exemplo muito simplesinho. Eu vou andar no meio da floresta porque estou saindo para caçar porque preciso me alimentar. Piso num espinho. Isso é o mal? Não, isso não é o mal. Isso faz parte das coisas da natureza. Existia um espinho, eu pisei nele. Ah, mas Deus fez eu pisar no espinho. Não, o espinho estava lá e eu pisei nele. Nem tudo é mal e nem toda essa visão de mal é obra de Deus, né? A gente às vezes vê as pessoas com problemas materiais, né? Eu vou sair de carro, vou passear de carro e alguém bate no meu carro. Ah, é porque Deus deixou eu bater o carro. Não, você bateu o carro porque você está andando num trânsito com pessoas desregradas, né, que correm, que não respeitam sinalização e elas, por isso os carros batem, né? Não é culpa de Deus, não vamos atribuir isso a Deus. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque ele diz para nós o seguinte: o homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, né, excluir, diminuir, ou pelo menos atenuar muito os esforços de todos os flagelos naturais. Então, essa inteligência que nós recebemos como partilha, que vai cada vez mais se desenvolvendo, quanto mais a gente utiliza essa inteligência, quanto mais a gente observa e quanto mais a gente se adianta no sentido de civilidade, né, de civilização, menos a gente vai sofrer esses tipos de flagelos naturais, né? Eu senti menos frio, porque eu descobri que dá para eu me cobrir, que eu me cobrindo eu não passo tanto frio. Eu vou passar menos fome, porque eu vou descobrir que guardando o alimento de alguma forma, antigamente se guardava, por exemplo, carne dentro de um tonel com gordura. Hoje a gente já tem geladeira, mas a gente vai evoluindo, a gente vai construindo isso, né? E quanto mais a gente constrói, menos a gente sofre desses flagelos naturais. Flagelo natural não é maldade, né? Flagelo natural não é presença do mal, é natural, faz parte da natureza, né? E isso também, ele fala para nós, é assim que ele saneia as regiões insalubres, neutraliza miasmas pestíferos, né? As pestes, as doenças, né? Fertiliza terras incultas e trabalha por preservá-las das inundações, constrói habitações mais salubres, né? E assim a gente tem, como civilização, caminhado nesse sentido, de ajustar o espaço onde nós coabitamos para uma condição melhor de vida, para que a gente não sofra tanto as questões da natureza. Agora, aqui em Santa Catarina, começou há algum tempo atrás surgirem as tempestades, né? A gente, inclusive, está com um alerta laranja aí para previsão de tempestade, até domingo acontecer alguma tempestade. Faz parte do processo da natureza. Faz parte de um planeta que está sendo maltratado e que tem as repercussões, né? Então, esses flagelos da natureza, agora a gente vai começar, a gente não está acostumado com isso aqui. Agora a gente vai usar a nossa inteligência e vamos começar a adaptar os nossos lares, as nossas casas, assim como já acontece em tantos lugares do globo, né, que sofrem por essas tempestades, a começar a se organizar o seguinte: olha, eu vou ter que me organizar, vou ter que ter situações aqui na engenharia, na arquitetura, que prevejam esse tipo de problema que existe na natureza, que são as tempestades, que a gente precisa se cuidar. É assim que a gente evolui, essa inteligência nos ajuda nessa evolução e a sofrer menos isso que a gente considera mal, mas que não é mal, é um flagelo natural. Quase uma palestra, né? Pelo amor de Deus. Acrescentando um pouquinho só, nós estamos dentro de um flagelo, né? Que é o vírus, né? Que nós estamos nesse período aí. Mas é interessante você ver a união
dos países em buscar a vacina, buscar a cura, laboratórios se unindo, e, de alguma forma, sempre haverá um fim útil, uma causa justa. Existem aqueles que estão andando aí sem máscara, recomendando não usar máscara, não precisa de vacina e tantas outras coisas. Mas, com certeza, a grande maioria sabe como agir e precisa, né, ter essa consciência de que, dentro desse momento, nós temos que ter os protocolos, os cuidados, né? Só acrescentando isso. Só. Principalmente o cuidado com o outro, né? Eu acredito que as pessoas tenham, sim, a liberdade de tomarem as suas decisões, quem quer ou quem não quer se vacinar, o que acha que pode ou que não pode, enfim. Mas a partir do momento que isso vai além da sua própria vida, né? Isso interfere na vida do próximo, do outro, eu não posso estar em desacordo com isso, né? Sendo um cristão, eu não posso estar em desacordo com isso. Ok, então não quero tomar vacina, tudo certo, não tem problema nenhum você não querer tomar a vacina porque é algo novo e tudo mais, mas então você fique dentro de casa, né? Siga os protocolos de segurança, usa máscara, passa álcool em gel, enfim, toma todos os cuidados para você não ser o agente causador da proliferação do vírus, né? Então, não é o cuidado personalíssimo, né? Não é o cuidado, é o cuidado com o outro também, né? É o cuidado com todas as pessoas, com a humanidade, né? Posso continuar a leitura aqui? Sim. Tendo o homem que progredir, os males aos quais se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar os meios de evitá-los. Se nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, na senda do progresso. Eu acho isso muito importante, né? Muito importante, porque toda essa hostilidade que eu falei aqui na minha fala anterior, né? Ela nos provoca. E isso aqui é a lei do trabalho, né? Se você pegar a lei do trabalho dentro do livro dos Espíritos, se você pegar ali e for estudar, é a lei do trabalho, é o que nos impulsiona, é o que faz com que a gente evolua, que a gente crie as coisas. Se a gente tivesse todas as comodidades possíveis, nós estaríamos dentro das cavernas. Nós estaríamos lá, né? Se não existisse essa dor, né? Se não existisse esse desconforto, nós estaríamos lá dentro da caverna vestindo uma pele de urso e comendo carne crua, né? Então, a gente é impulsionado, né? Por nós e pelos nossos, né? Na busca de autopreservação e da preservação daqueles que amamos. E aí vamos crescendo, essa célula começa na nossa família e vai crescendo em termos de sociedade, né? De comunidade, depois sociedade, depois humanidade. Então, essa dor realmente é o nosso pé de cabra, né? Que arranca a gente da zona de conforto e faz a gente cada vez mais querer buscar justamente a zona de conforto. A gente passa pela dor e vai querer buscar a zona de conforto, vai querer buscar uma situação melhor para nós mesmos. E aí isso vai projetando a gente para frente. Item 6. Porém, mais numerosos do que os males que os homens não podem evitar são os que ele cria pelos seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí se encontra a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das doenças.
Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Sua rota está traçada na consciência e a lei divina está gravada no coração. Além disso, Deus lhe lembra disso constantemente por intermédio de seus messias e profetas e todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E, nestes últimos tempos, por uma infinidade de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, certamente evitaria os males mais agudos e viveria feliz na Terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, assim, as consequências do seu proceder. Comentário? Eu acho que a gente pode pensar da seguinte forma, que tudo ainda está num processo natural. Eu acho que todo o mal que nós causamos a nós mesmos e aos outros, né, e por consequência a nós, são ainda ecos da animalidade, são ainda os ecos do instinto do homem, que ele só pensa em si e ultrapassa os limites do bom senso. Mas são ecos ainda dessa animalidade que nós temos, né? Estamos muito... O egoísmo, ele expressa, vamos dizer assim, o instinto ainda, né? É isso aí. Aqui no mais para frente ele vai, eu não vou antecipar minha fala, mas aqui mais para frente ele vai explicar um pouco mais. E essa questão da gente entender que aquilo que é consequência do que eu faço é minha responsabilidade e não é a responsabilidade de Deus, né? Aquilo que é consequência de uma má atitude minha não pode ser responsabilidade de Deus, né? Eu vou lá e coloco o dedo na tomada e tomo um choque. E aí Deus quis que eu tomasse um choque? Não, né? Então a gente é B com A, assim, explicando, como eu sempre digo, né? Explicando para uma criança de 5 anos. Eu tomo decisões na minha vida e essas decisões repercutem num mal para mim, num sofrimento, numa dor para mim. E aí, quando essa dor vem, eu preciso ter consciência e clareza de pensamento de entender que ela é consequência do meu livre-arbítrio, do meu mal proceder, das escolhas que faço, né? Essas escolhas, elas poderão caminhar no sentido errado, né? Até um determinado limite que nós vamos ver aqui no item 7 agora. Mas, sempre que eu fizer as más escolhas e elas voltarem para mim como sofrimento, eu preciso ter essa responsabilidade e não querer responsabilizar Deus por essas coisas, né? Item 7. Entretanto, Deus, cheio de bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, fez que do próprio mal saia o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio do que necessita, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho, né? A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência, que foi falado no item 5, né? Então, isso aqui que o Haroldo chama de pedagogia divina, né? A gente se depara tantas vezes com o mal que a gente fez para a gente mesmo, esse mal volta tantas vezes para a gente por decisões erradas que nós fizemos, que chega em algum momento que você, no exemplo bobinho que eu dei, né, do dedo da tomada, você vai lá e põe o dedo na tomada 10 vezes, toma 10 choques. Daqui a pouco você pensa assim, fala assim, não, peraí, mas eu acho que eu estou tomando choque porque eu estou dando o dedo na tomada.
Parece simples, parece básico, mas a gente faz isso na nossa vida o tempo todo. A gente está fazendo escolhas ruins o tempo todo. A gente está tomando decisão o tempo todo. E eu sempre brinco de dizer o seguinte: o próprio fato de não tomar uma decisão, eu não vou me envolver nisso, eu não vou tomar uma decisão, é a tomada de uma decisão. Não existe isenção. O tempo todo nós estamos tomando decisões. E essas decisões sempre são para o bem ou para o mal. Para o nosso próprio bem ou para o nosso próprio mal. Né? E eu queria trazer aqui um trechinho que está dentro da oração dominical, quando a gente fala assim, quando a gente está no finalzinho da oração do Pai Nosso, né? E a gente fala assim: livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. E a gente imagina, até trazendo o estudo que a gente fez aqui para trás, né? Quando a gente está falando livra-nos do mal, nós estamos colocando a responsabilidade em Deus em tirar os problemas da nossa vida. E a tradução que o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá em preces, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá prece. E a espiritualidade vem explicar para nós o que quer dizer esse não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. Livra-nos do mal que há em nós. Me livra do mal que há em mim. Porque o mal que há em mim, o mal que eu faço para os outros, voltará para mim. É a consequência do meu livre-arbítrio. É a consequência da má utilização do meu livre-arbítrio. Não do livre-arbítrio, mas da má utilização do meu livre-arbítrio. Então, quando eu estou fazendo essa oração, eu estou pedindo para que Deus me livre do mal que há em mim. Porque o mal que há em mim é a semente ruim que eu planto. E que inexoravelmente vai dar frutos amargos. E depois eu terei que colher esses frutos amargos. E aí eu não posso responsabilizar Deus porque um pé de jaca deu jaca. O pé é de jaca. É que eu particularmente não gosto de jaca. Né? Mas assim, como eu responsabilizar Deus que o pé de tal fruta deu tal fruta? Eu plantei aquela fruta amarga, aquela fruta ruim, e agora ela está dando os frutos. E eu terei que colher. Então, livra-me do mal que há em mim, do mal que eu estou fazendo. Esse remédio, ele está junto. Porque daí eu percebendo que esse fruto é amargo, eu vou começar a repensar e pensar o seguinte: olha, eu não vou plantar mais essa semente. Essa sementinha aqui que tem esse formatinho aqui que eu estou acostumado a plantar, tem gerado consequências ruins para a minha vida. E eu não quero mais essas consequências ruins. Para que eu não tenha mais essas consequências ruins, eu tenho que cessar a ação, a causa que gera essas consequências ruins. A consequência é consequência. O que eu tenho que cessar? A causa. Qual é a causa? É o fruto amargo, é a decisão errada, é o mal que eu estou fazendo para o outro, é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo com que eu tenho tratado todos que estão à minha volta. Então, conforme eu for corrigindo isso, né, cansado de tanta pancada, cansado de colher tantos frutos amargos, eu serei constrangido, né? Eu serei constrangido a me melhorar moralmente para poder ser mais feliz. É perfeito, né? É a pedagogia divina que o Haroldo usa, né? Que ele cita, né? Quer comentar, meu pai? Márcia? Vamos lá. Item 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. É a antítese do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos um fato vulgar por termo de comparação.
Um proprietário sabe que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso: proibido que prossigam os que ali passem, devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente desatende o aviso, ultrapassa o ponto permitido e sai-se mal, de quem se pode queixar senão de si mesmo? Ricardo, cortou o som. Voltou a me ouvir? Sim. Até onde que você me ouviu? Acho que é dá-se. Sim. Acho que tem que Dá-se a começar mesma daí. coisa, sim. Dá-se a mesma coisa com o mal. O homem evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, impôs limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Se ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar provém de sua imprevidência e não de Deus. Eu Quer gostaria, fazer algum comentário? eu gostaria de fazer um pequeno comentário. É um fato que a gente sempre estuda na doutrina, né? Ali no começo do item 8, diz assim: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, né? Eu acho que aí está uma grande verdade, sabe? Nós todos renascemos na Terra e temos histórias que ficaram de outras vidas, mas temos também a responsabilidade de fazer deste mundo uma coisa melhor, um lugar melhor para todos nós. E quando se diz que o mal é a ausência do bem, já de cara já expressa para nós a responsabilidade que temos, né? Porque é muito fácil eu delegar ou responsabilizar o governo, as potências, os dirigentes, né, do mal que existe e eu nunca fazer nada, né? Eu acho que a ausência do bem na minha vida e na vida de quem quer que seja é a expressão do egoísmo. E nós somos responsabilizados pela presença do egoísmo em nossas vidas. Então, mesmo tendo quem estuda um pouco a doutrina, a consciência de que nós poderemos, com certeza, melhorar o mundo a nós mesmos,
mas também resgatar histórias nossas que não foram boas, né? Então, a ausência do bem é, com certeza, é um mal. Eu me lembro que muitas vezes, no trabalho mediúnico, irmãos reclamando que se encontrava num deserto, né? E não conseguia sair do deserto. E aí a espiritualidade explicava para ele: não, você entrou no deserto que você temeu, porque na sua vida nunca houve o bem, né? Então, só esse comentário só. Eu acho que vale aqui, pai, trazer a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta assim para a espiritualidade. Para que o homem adentre ao reino dos céus, bastará que ele não faça o mal? É mais ou menos isso. E a resposta da espiritualidade, eu sempre brinco com isso, eu digo assim, a resposta da espiritualidade, ela se dá em duas etapas. A primeira etapa é a seguinte, eles dizem, não, ponto. Existe interpretação para não? Existe então, acho que eles não quiseram dizer que, não, quiseram dizer outra, não. Eles disseram o seguinte, existe, para que o homem adentre ao reino dos céus, bastará que ele não faça o mal? Não, ponto. É imprescindível que ele faça todo o bem que estiver ao seu alcance, pois todo mal que surja de um bem que ele deixar de praticar é responsabilidade dele. Todo mal que surja de um bem que eu deixar de praticar é minha responsabilidade. Então é imperioso, é imprescindível que a gente faça o bem. A ausência do bem vai abrir espaço para a presença do mal. Né? Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-á que Deus não deixa de ter criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se Deus houvesse criado perfeito homem, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito às leis do progresso e que o progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito deste. Da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que pratique pela própria vontade. A questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem de sua propensão para o mal. E aqui tem um comentário de Kardec, né? Vamos a ele. É o 29. O erro consiste em pretender-se que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição fosse resultado da depuração gradual do espírito e sua própria obra. Quis Deus que a alma, em virtude do seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se tivesse criado uma alma tão perfeita quanto ele, e saindo de suas próprias mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Algum comentário, meu pai? Acho que ele Só, traz ali Pode só falar. essa palavrinha aqui que diz assim, de forma militante.
na nota, né? Quer dizer, é nós que vamos construir a nossa melhoria, né? Fazendo uma brincadeira, né? Não é Deus nos criar e colocar um chip, né? De maneira nenhuma. Essa forma, de forma militante, é o crescimento individual de todos nós através do próprio esforço. Eu tenho para mim que essa inteligência, que nós tivemos acesso a ela há bem pouco tempo, que nós passamos a nos reconhecer como ser, né? Essa inteligência de você olhar para você e você chegar à conclusão que você existe, né? Então, essa inteligência que nós chegamos há pouco tempo e que, com certeza, nós vamos evoluir muito em termos de inteligência ainda, né? Ela é a grande questão da evolução de todas as coisas, porque tudo evolui e tudo caminha para essa perfeição. Só que, se Deus tivesse criado todas as coisas de forma perfeita, qual a diferença haveria entre nós e uma planta que cresce na direção do sol? O que teria de diferença se nós estivéssemos prontos e não em construção? Nós caminhamos através dos nossos instintos por milhões de anos. Nós caminhamos pelos nossos instintos. Uma vez dotados de inteligência, passou a existir em nós a capacidade e a potencialidade do mérito daquilo que nós vamos evoluir, da responsabilidade das escolhas erradas que fizemos, mas do mérito. E sem a meritocracia, nós não seríamos diferente de um minério, nós não seríamos diferente de uma planta, nós não seríamos diferente de um mosquito, de um animal, né? Nós estaríamos aqui cumprindo literalmente aquilo que Deus fez para a gente cumprir e pronto, nós seríamos mais um personagem aleatório da existência. Existindo a inteligência e todos caminhando para essa inteligência, muda tudo. Porque daí tudo está em evolução. Tudo está em evolução e tudo está direcionado para que a gente alcance essa luz, para que a gente se transforme nessa luz. Então, existir essa inteligência, o livre-arbítrio, o mérito e a responsabilidade, muda tudo. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Esse instinto se encontra em todas as forças dos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Ao contrário, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O destino do espírito é a vida espiritual, porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, só lhe cumpre satisfazer as exigências materiais, e para tal fim, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mais uma vez saído desse processo, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa
que é qualidade na criança, torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, a sua utilidade providencial, pois, se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. É o abuso que constitui o mal. O homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Pode comentar. Porque esse trecho me lembrou daquela passagem de Lázaro falando da evolução, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que primeiro a animalidade, depois as sensações e depois os sentimentos, né? E é bacana pegar aqui essa pequena, esse final de frase aqui, depois exclusivamente morais, né? Que é o fim, né? Então, aquela mensagem de Lázaro falando do instinto, das sensações e dos sentimentos. Então, tudo é um processo evolutivo, né? É isso. Eu gostaria de trazer aqui a seguinte situação, né? Como nós estamos até nos evangelhos que a gente tem, né, no Evangelho das 8 horas, teve alguém que falou para a gente assim, né? Existe uma interferência mútua, né? Tanto o espírito, quanto mais a gente evolui, o espírito influencia nas decisões do nosso ser, né, da matéria, mas a matéria ainda permanece a influência, né, sobre o espírito. Nós estamos dentro de um corpo com todas as suas tendências. Nosso perispírito traz do nosso passado tudo aquilo que era tendência em nós, né? E à medida que a gente evolui, essa possibilidade da reencarnação, a possibilidade de estar aqui novamente, é a possibilidade da gente subjugar essa força da matéria, esse instinto animalizado que a gente traz dos primórdios, né? Se a gente não tivesse a possibilidade da reencarnação, se a gente não tivesse a possibilidade de voltar várias vezes, evoluir moralmente, e conforme a gente vai evoluindo moralmente, a nossa inteligência, o nosso senso moral, ele precisa subjugar o nosso instinto animal. No começo, no princípio, o instinto animal foi necessário, porque sem ele nós morreríamos de fome, morreríamos de frio. Então é um instinto de preservação. Ok. Assim como os animais têm, né? Mas a partir de um determinado momento, a nossa inteligência e agora já o desenvolvimento moral precisam subjugar. Por que eu estou dizendo isso? Vou dar um exemplo de novo, eu e os meus exemplos, né? Mas eu vou tentar trazer um exemplo simples, né? Quando você está andando no trânsito, alguém buzina para você, e você tira metade do corpo para fora da janela e começa a falar um monte de coisas lindas gritando aos ventos, é o seu instinto de homem das cavernas que está presente e não a sua inteligência. E o Evangelho vem falar para nós sobre a cólera. E ele fala para nós assim, se a gente pudesse se ver num momento de cólera, se a gente tivesse como sair do nosso corpo e olhar para nós num momento de cólera, que é um momento de instinto, quem está presente ali na cólera, na gritaria, na briga, na discussão, é o animal. Não é o espírito inteligente que habita esse corpo animal, né? Então, se a gente pudesse ver, o Evangelho fala para a gente, nós teríamos vergonha e muitas vezes teríamos medo de nós mesmos. A gente não se reconheceria. Então, conforme eu vou evoluindo, eu preciso subjugar o instinto animal. Ok, existe um monstro do Lago Ness aqui dentro, né? Existe um leão querendo sair para fora. Mas a partir do momento que eu tenho inteligência, a partir do momento que eu começo a me desenvolver moralmente, eu preciso controlar esse leão. Eu preciso acalmar ele, né?
Eu preciso transmutar ele. Eu preciso vencer esse instinto através da inteligência. Olha, a minha vontade é fazer tal coisa, mas a minha inteligência já não me permite mais. Então, quando eu estou tendo essas reações, e todos nós estamos sujeitos a isso, é o animal que está se apresentando. E aí o ser racional precisa tomar o controle disso. Né? Quando eu estou agindo dessa forma, eu estou sendo irracional. Né? E eu estou levando aqui para uma situação de trânsito, que eu sei que todo mundo lida muito bem com o trânsito, é super confortável, todo mundo anda super feliz, dirigindo pelas cidades, né? Mas a gente pode trazer isso para uma briga dentro de casa, a gente pode trazer isso para uma briga, para uma discussão na empresa, a gente pode trazer isso para várias coisas. Quando você perde a sua razão, quando você grita, é porque a sua capacidade de contra-argumentar já se foi. E aí o seu instinto animal precisa, através do rugido, né, através da gritaria, através do seu descontrole, tentar impor respeito. E não é assim que as coisas vão acontecer daqui para frente, porque a gente precisa se educar intelectualmente e moralmente. Né? É isso? É isso. O estudo hoje foi muito bom. Maravilha. Algum comentário, Márcia? Liga o Não, fico microfone só aí para... refletindo que essa pessoa do trânsito aí era eu alguns anos atrás. Isso aí, a gente Todos nós. arruma muita confusão. E aí é interessante, assim, como a vida, ela vai empurrando a gente para a gente pensar, né? Então, você tem uma atitude errada e isso vai te trazendo problemas e vai te trazendo problemas até uma hora que você não aguenta mais ter problema. Aí você começa a pensar, nossa, mas por que eu tenho esses problemas? Aí, né, é muito interessante essa volta que a gente tem que fazer, né, para ver de onde que está vindo aquele problema. E esses rompantes aí em trânsito já foram vários. E é interessante que depois que eu parei, comecei a ter mais serenidade, eu parei de bater o carro. Então, para você ver assim, que você. E antes, às vezes que tinha acontecido, não era minha culpa, assim, né? Falando de leis de trânsito. Mas você atrai, né, situações também. Quando você está muito desequilibrado emocionalmente, você acaba atraindo muito problema também, né? Então, tudo é uma ligação muito grande. É muito interessante estar estudando e refletindo. Eu quero trazer um exemplo, Márcia, sobre isso. Eu morava em Curitiba, tá? Morei 11 anos em Curitiba. E Curitiba, apesar de ser uma cidade muito bem planejada, ela tem um trânsito mais intenso, né? Mais intenso, é isso. E quando eu mudei para Balneário Camboriú, eu montei a minha casa na frente da Escola das Crianças e a minha empresa a 2 quadras de casa. E aí eu já faz 6 anos que eu moro aqui, hoje eu já me mudei de endereço, mas quando eu mudei para cá, eu morei 3 anos nesse endereço. E durante esses 3 anos, eu dirigi muito pouco. Eu fazia tudo a pé. O mercado era do lado de casa, então eu fazia tudo a pé. E não dirigia. E eu comecei a perceber em mim uma mudança. Que eu já não tinha mais o nervoso de estar andando no trânsito. E aí a pergunta é, o problema está no trânsito? Eu posso mascarar isso. Eu posso dizer, o problema estava no trânsito. Nossa, eu não dirigi mais, parei de ter problema, parei de ficar nervoso. Aí é que está o nosso engano, né? O problema não está no trânsito, o problema estava em mim, né? Da forma como eu me posicionava, né? Da pressa que eu tinha, da, da, da minha preocupação com os outros, o que os outros estão fazendo, como o outro está dirigindo. Como o outro está dirigindo não é um problema meu, não é uma responsabilidade minha, né? Então, eu parei de ter essa dor, esse sofrimento. Mudei de endereço, voltei a dirigir, e hoje é muito diferente do que era antes. Eu já não sofro, né? Já não passo esses nervosos. Tal. Às vezes a gente ainda fica nervoso, né? Às vezes a gente ainda passa por algumas coisas que dão uma chacoalhada na gente. Mas aí a gente para, reflete, pensa, né? Porque o ser pensante tem que ser, pelo menos, mais estratégico do que o animal. Ele não precisa ser mais forte, mas ele tem que ser mais inteligente, né? É isso mesmo, Ricardo. É isso, gente.
Obrigado, tá, pela participação de vocês aí, pelo estudo. Até segunda-feira, a gente volta a se falar. Obrigado, então. Um abração para todos. Obrigada a todos. É uma hora excelente do dia. Obrigada, até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.